Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Templo da Estrela Azul. Muito boa noite. A gente vai agora começar aquela conversa que a gente tem toda sexta-feira. E aí, dando continuidade àquilo que a gente está se propondo a fazer nesse ano, a gente vai estudar mais uma parábola que o Mestre Jesus nos deixou. E olha, é difícil, gente, não é tão simples assim. Parece que às vezes é simples no começo, mas aí você vai estudar um pouquinho e você vê como é um pouco mais complicado. E aí, vale sempre a pena a gente lembrar que a parábola era a forma com que Jesus ensinava naquele tempo. Jesus não falava dessa forma porque ou outra pessoa era mais ou menos inteligente, não era isso. É que ele falava em parábolas de uma forma para ajudar, fazer com que as pessoas na época pudessem tentar entender e educar as pessoas, tornando-as mais conscientes. Então ele tentava usar ali algumas formas simples, retiradas ali da vida cotidiana das pessoas, como o campo, a semente, o trigo, o joio, e é dessa parábola que a gente vai falar hoje, a parábola do trigo e do joio. Vale também dizer que Jesus, em toda a sua caminhada, ele não criou, com os seus ensinamentos, um mundo sagrado separado desse mundo que a gente vive aqui. Não. Jesus, não, ele falou para a gente mesmo, do nosso dia a dia. O ensino dele é para ser vivido aqui, na nossa vida, a vida real. Então, vamos lá ler essa parábola, que está lá em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Pois bem, outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: sendo assim, queres que, após sair, o recolhamos, tirarmos o joio dali? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro. Quando a gente ouve essa parábola, talvez a gente pode cair numa primeira tentação ali de entender que existe talvez uma separação, Quem é o joio? Quem é o trigo? São pessoas? São o quê? Mas será que é isso mesmo? Então a gente tem esses dois paralelos. Na visão espírita, o entendimento dessa parábola vem mostrar a convivência necessária, e aí é que está o cérebro, entre o que é bom e o que não é bom no processo evolutivo da Terra, todo o planeta, e de nós que estamos aqui. O joio ligado àquilo que não é bom e o trigo conectado ao que é o bem crescem juntos para o exercício, o entendimento do livre-arbítrio e do discernimento de todos nós. Onde a separação, após, depois da gente tomar uma decisão de alguma coisa indevida, a gente vai entender por qual caminho a gente vai seguir, só vai acontecer no momento da colheita. Ele fala da ceifa, da colheita,
Então vamos tentar simplificar um pouco, né? Porque mesmo assim, puxa, parece algo meio ilógico, o bem e o mal, tal, o que é bom, o que não é. Vamos tentar então simplificar, né? Qual o significado das palavras que tem ali na parábola? Então ele fala do campo, né? Onde é o campo, né, na nossa visão? O campo é a terra, é o nosso mundo aqui. É onde a gente aprende e evolui. Ou é o nosso próprio íntimo. Estou falando do o nosso pedaço aqui. O nosso íntimo de cada um de nós. Também pode ser o campo. O inimigo, ele fala do inimigo ali, né, na parábola. Pode representar as más influências ou influências inferiores, né, quanto as nossas e também as nossas próprias imperfeições. O joio, e aí lá na Palestina, né, tem o nome técnico de cisânia, que é como se fosse uma erva daninha, né? E lá esse nome cisânia representa briga, divisão, dissabor. Então olha a coincidência, ele chama de joio, e aqui essa palavra ela quer dizer, ela tem ligação com cisânia, que tem ligação com briga, divisão e tal. Então, ou seja, o que representa isso? São as atitudes ruins, as nossas atitudes indevidas, nossas atitudes erradas, os nossos hábitos antigos que carregamos, né? Sentimentos desajustados, más ações, enfim, tudo ligado a esse tipo, né, de vibração. Agora, a boa semente, o trigo, o que representa? Representa as coisas boas. Ou seja, as leis de Deus, o Evangelho do Cristo, os valores do amor, da justiça, da caridade, da bondade. Então, ele usa essas terminologias para poder falar um pouco sobre esses sentimentos que a gente acabou de falar, acontecendo aqui no nosso mundo ou dentro da gente. E além de tudo isso, a gente também pode compreender que coletivamente o trigo e o joio representam espíritos em diferentes graus de adiantamento, convivendo junto aqui, nesse mesmo mundo. E de fato isso acontece entre todos nós, né? A Terra, né, como um mundo de provas e expiações, ela abriga tanto aqueles que já despertaram para o bem, quanto aqueles que ainda estão aprendendo e estamos evoluindo. E essa convivência é parte do plano divino. Por isso que na parábola o joio e o trigo crescem juntos, né? E aí que vem o cerne, né? A parábola diz: deixemos o joio crescer junto com o trigo e vamos retirar um de perto do outro só depois, lá na frente, quando a gente fizer a colheita. Então vejam, quando a gente está aqui, né, está aprendendo o bem, as coisas boas, o amor, a bondade e também as nossas imperfeições, que são as nossas atitudes indevidas, injustas às vezes, né, erradas, elas vão conviver dentro de nós durante o tempo que for necessário. Então, ao mesmo tempo que eu amo meu filho, eu amo minha mãe, eu amo algumas coisas, eu tenho bondade, ao mesmo tempo eu tenho ações que não são tão legais assim. Às vezes fúria, às vezes a gente se irrita e solta coisas que não devemos soltar. Então são ações boas e ações ruins convivendo junto o tempo todo, né? E por que, né, Jesus aponta que eles não podem ser separados, né? Primeiro porque nem sempre a gente consegue perceber rapidamente que aquelas nossas atitudes são de fato erradas. Como um exemplo que eu dei aqui agora. Olha, eu estou ali num momento de fúria, eu deixei de amar meu filho, mas eu tenho um momento de fúria. Então são ações, né? E nem sempre a gente percebe que é uma ação indevida aquela, né? Normalmente vai se levar um tempo para que a gente possa perceber.
que aquele comportamento é até imaturo, né? E ela é sempre fruto do nosso egoísmo, da nossa vaidade, que vocês escutam o tempo todos os dias falando aqui também sobre isso. Então percebam, né, que na infinita sabedoria, na sua infinita sabedoria, Deus permite que enfrentemos nossas imperfeições para que, pelo aprendizado, o bem se fortaleça em nós, ou seja, com as dores que a gente recebe, ou que a gente mesmo gera, porque a gente gera dor nos outros também, todos nós fazemos isso, é que a gente aprende que algumas das nossas tendências inferiores podem ser melhoradas, né? E somente quando isso acontece, é que a gente separa aquele joio do trigo que já temos. O amor, a bondade que eu já tenho está lá. Em algum momento, as minhas ações ruins, eu vou perceber que aquilo não é legal e nesse momento eu tomo uma decisão. Ou eu continuo fazendo aquela ação, ou não, vou me melhorar. É o momento que separa o trigo do joio. E isso tudo acontece aonde, né? Aqui, na nossa vida. Por isso que tem que lembrar que Jesus não criou um mundo sagrado. Ele trouxe leis ou até ensinamentos para a gente executar aqui, né? E isso nos mostra que a evolução espiritual não acontece fora daqui. Ela acontece aqui e agora, né? Exatamente agora. Porque ao mesmo tempo que eu tenho várias imperfeições, elas acontecerão junto com as coisas boas que a gente também carrega, né? Para que a gente possa sempre aprender com essas dificuldades, com essas imperfeições nossas. E aí depois vem a ceifa, que representa o momento da gente colher aquilo que cultivamos, né? Onde, se colhermos coisas boas, extinguimos as coisas ruins, separamos o joio do trigo. Percebam, né, que a tolerância divina é tão grande com a gente, que o tempo de ceifa pode levar uma vida inteira. Eu passo a vida inteira, 80, 90 anos, às vezes para poder aprender. E aí lá 90, nossa, verdade, eu preciso me modificar nisso. E aí naquele momento eu separo o joio do trigo, né? Esse processo que todos nós temos e vamos passar, é obrigatório, nós todos vamos passar por isso, né? Então, aqui, né, Jesus nos apresenta uma grande lição espiritual, né? Deus respeita o tempo de amadurecimento de cada um de nós. Cada um tem seu tempo. Vocês devem escutar, a gente escuta bastante os guias falando aqui, né? Calma, filho, tudo tem seu tempo. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos dá o tempo que for necessário, né? Ele nos ensina que, no final das contas, o nosso progresso ele é gradual. Então, arrancar o joio antes do tempo pode ferir aquilo que a gente já tem de bom, que é o trigo. Tirar situações difíceis da nossa vida, ou as coisas que nós achamos ruins em nossa vida, podem machucar a construção do nosso bem, que está lá dentro de nós. Porque a gente não consegue, às vezes, enxergar o problema e não conseguimos nos melhorar. Por exemplo, na família. Quantas vezes nós queremos corrigir, ajustar, mudar a outra pessoa, sem perceber que às vezes não é o outro que precisa ser corrigido, somos nós mesmos, não é verdade? No trabalho, né? Quantas situações a gente vive, quantas situações difíceis, conflitos, injustiça. Fulano foi promovido, recebeu aumento de salário e eu não. Diferenças de pensamento, né? A gente às vezes quer arrancar o joio, porém, às vezes é bom que ele continue ali, olha isso, crescendo junto com o trigo, para que possa nos trazer mais paciência, sabermos esperar o tempo certo das coisas acontecerem,
que também é algo que a gente escuta toda sexta-feira, né? Então, essa parábola, ela nos traz uma mensagem profundamente consoladora. Deus confia no tempo. Deus confia no progresso evolutivo. Deus confia em nós, no final das contas. Que possamos sair daqui, então, hoje, com um compromisso. Não o de querer arrancar o joio do nosso mundo, mas o de cuidar melhor do trigo que Deus já plantou em nós. Todos nós temos bondade e amor, né, dentro da gente. E passarmos a perceber que o joio, né, que são as situações ruins, às vezes até os nossos ímpetos, que são as nossas fragilidades, podem sim ser melhoradas. E a gente evoluir como ser humano e também como ser espiritual. Até porque, né, coletivamente falando, estamos num tempo de colheita, onde estamos passando, né, por grandes transformações. Estamos sim saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? Onde serão separados aqueles que cultivaram virtudes daqueles que continuam se apegando ao mal. Mas não é como se fosse acontecer algo aqui na Terra, em um toque de mágica, num estalar de dedos, a gente vai estar regenerado, não é assim que funciona. Cada um tem que continuar fazendo a sua parte, se melhorando, evoluindo, crescendo interiormente, fazendo aqui, né, olhando dia a dia todas as ações que eu tive para parar para pensar, poxa, será que eu poderia ter sido melhor nisso aqui? Para a gente poder discernir corretamente e buscar predominantemente sempre o bem. Então agradeço a oportunidade de poder ter falado aqui com vocês. Muito obrigado a todos, saravá, irmãos.